Já entrou numa festa lotada e sentiu que era o único ali de verdade? Já olhou em volta e percebeu que mesmo cercado de gente, ninguém te via? Já tentou explicar algo super importante e sentiu que estava falando outra língua, tipo Esperanto numa rave? Se a resposta é sim para alguma dessas perguntas, talvez você seja o que Carl Jung chamava de alma antiga. E a neurociência, com o Andrew Huberman, acabou de descobrir por que seu cérebro funciona diferente. Por que você sente uma solidão que a galera simplesmente não entende. Porque a real, que ninguém te conta, é a seguinte: a solidão que você sente não é sobre estar sozinho no mundo. É algo muito mais profundo. Algo que Jung mapeou há mais de um século. E que Huberman validou com tecnologia de ponta em 2024. E quando você sacar o que está rolando de verdade no seu cérebro, vai finalmente entender por que se sentiu peixe fora d'água a vida inteira. E mais importante, vai entender que isso não é uma maldição. É um sinal. Jung escreveu nas memórias dele uma parada que poucos psicólogos comentam. Ele disse que, desde criança, se sentia sozinho. E continuou se sentindo assim a vida toda. Não porque faltava gente por perto, mas porque ele sabia coisas que os outros aparentemente não sabiam. E pior ainda, coisas que os outros não queriam saber. Pensa nisso por um segundo. O maior psicólogo do século XX admitiu que a solidão colou nele desde a infância até a morte. E ele explicou exatamente o porquê. Jung dizia que a solidão não vem de não ter pessoas, vem de ser incapaz de comunicar as coisas que são importantes para você, ou de defender ideias que a galera acha fora da casinha. É exatamente isso que as almas antigas sentem. Elas veem o mundo de um jeito diferente, percebem coisas que os outros ignoram, fazem perguntas que a maioria evita. E quando tentam compartilhar essas ideias, encontram só olhares vazios, desinteresse, às vezes até hostilidade. E isso cria um tipo de solidão muito específico. Uma solidão que não se cura só estando perto de pessoas. Porque o problema não é a falta de corpos, é a falta de conexão real. Mas calma, porque o que o Huberman descobriu sobre isso vai te deixar de cara. A doutora Ana Beatriz Tai, neurocientista do Instituto Salk, participou do laboratório Huberman em fevereiro de 2024. E o que ela revelou mudou tudo que a gente pensava sobre solidão. Ela descobriu o que chamou de neurônios da solidão. Células específicas que ficam no núcleo dorsal da RAF, lá no cérebro. E aqui vem a parte bizarra. Esses neurônios são um tipo de neurônio de dopamina. Mas, diferente dos neurônios de dopamina normais, que te dão aquela pilha para buscar recompensa, esses fazem o efeito oposto. Quando eles são ativados, criam um sinal aversivo, um desconforto, uma dor. E essa dor é o que a gente sente como solidão. Mas olha só, onde isso se conecta diretamente com Jung e as almas antigas. Esses neurônios não disparam só quando a gente está isolado fisicamente. Eles disparam quando rola uma treta entre o tipo de conexão que a gente precisa e o tipo de conexão que a gente tem. Lembra do que o Jung falou? A solidão vem de não conseguir comunicar o que é importante para você. É exatamente isso que a neurociência está mostrando. Os neurônios da solidão não contam quantas pessoas estão ao seu redor. Eles medem a qualidade da conexão, a profundidade, a autenticidade. E para as almas antigas, que vivem num nível de profundidade que a maioria evita, quase toda interação social liga esses neurônios. Porque quase nenhuma interação atinge o nível de conexão que o cérebro delas está buscando. O Huberman explicou isso com o conceito de homeostase social. Assim como seu corpo tem um termostato para temperatura,
seu cérebro tem um termostato para conexão social. E esse termostato é calibrado individualmente. Para a maioria das pessoas, conversas banais sobre o tempo, fofoca, discutir sobre a vida dos famosos, já matam a sede de conexão social. O termostato fica feliz. Os neurônios da solidão ficam quietinhos, mas para as almas antigas, o termostato é diferente. Ele exige conexão profunda, discussões sobre o sentido da vida, explorar ideias complexas, vulnerabilidade de verdade. E quando essas necessidades não são atendidas, os neurônios da solidão disparam, mesmo que a pessoa esteja cercada por centenas de pessoas. E é por isso que as almas antigas podem se sentir mais sozinhas numa festa do que sozinhas em casa. Em casa, pelo menos, não rola a tortura de estar perto de conexão sem conseguir tocar nela. Agora vou te contar algo que o Jung mapeou e que poucos psicólogos comentam abertamente. O arquétipo do andarilho. Jung identificou que existe um padrão arquetípico específico associado com almas que se sentem deslocadas. Ele chamou de andarilho ou vagabundo. E esse arquétipo carrega uma característica que ele chamou de far sickness, uma saudade de lugares distantes, uma vontade enorme de encontrar um lar que parece que não existe em lugar nenhum. O andarilho aparece como uma figura de profunda solidão, que vaga pela vida sem um lar fixo ou direção. Inquieto na busca por propósito e pertencimento. Ele tem essa far sickness, um desejo profundo por lugares distantes e a esperança de, um dia, encontrar um lugar na Terra onde realmente se sinta em casa. Isso descreve exatamente a experiência das almas antigas. Elas não estão só fisicamente deslocadas. Elas estão existencialmente deslocadas. Elas sentem que vieram de algum outro lugar, que pertencem a algum outro tempo, que falam uma língua que poucos entendem, e a neurociência explica o porquê. Estudos de 2024 mostram que a solidão crônica está associada com mudanças específicas na rede de modo padrão. Essa é a rede cerebral que processa as histórias que a gente conta para si mesmo, o senso de identidade e os devaneios. Pessoas solitárias mostram mais atividade na rede de modo padrão e menos conexões entre essa rede e outras redes cerebrais. Isso significa que elas passam mais tempo no mundo interno delas e menos tempo antenadas com o mundo externo. Para almas antigas, isso não é necessariamente um problema, é uma adaptação. O mundo interior é mais rico, mais profundo, mais satisfatório do que o mundo exterior, que só oferece conexões superficiais. O cérebro se adapta, tirando energia das interações sociais que não enchem o saco e investindo no mundo interior, que pelo menos oferece alguma profundidade. Mas aqui é onde a revelação fica ainda mais profunda. Jung não via a solidão da alma antiga como algo só ruim. Ele via como necessária para o processo de individuação. Jung foi bem direto sobre isso. Já se sentiu como um disco voador em um almoço de domingo na casa da avó? Tipo, todo mundo gargalhando com as histórias do tio Carlinhos, e você ali pensando se formigas teriam crises existenciais? Já tentou explicar a física quântica para o seu amigo que só sabe a escalação do Brasileirão e sentiu que estava recitando um poema em sânscrito? E a resposta foi sim, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Clube das Almas Antigas, como diria o sábio Carl Jung. E a neurociência, com o brilhantismo de Andrew Huberman à frente, está começando a entender por que a gente funciona diferente. Por que essa solidão que parece que só a gente sente? A individuação exige autossuficiência, independência de pensamento e a capacidade de se desconectar da multidão e trilhar o próprio caminho.
É inevitável experimentar o isolamento que vem com a consciência expandida, com o saber mais do que aqueles ao seu redor. Carl Jung escreveu em suas memórias que a consequência de sua decisão de seguir as imagens internas foi uma solidão extrema. Ele estava descrevendo o preço da individuação, o preço de se tornar quem você realmente é, em vez de quem a sociedade quer que você seja. É quase como se a solidão fosse o tributo exigido pelos deuses daqueles com quem eles compartilham algum entendimento, especialmente um entendimento oculto. Solidão se torna a escola, onde se é forçado a aprender a suportar a própria singularidade como indivíduo. Mas calma, porque tem uma camada ainda mais profunda que eu preciso te revelar. Existe outro arquétipo que Carl Jung associou com essa experiência de solidão profunda, o arquétipo do órfão. O órfão é um enigma. Como representante de um tipo de solidão luminosa, o órfão é ao mesmo tempo especial e rejeitado. Há uma santidade em seu estado de exílio, e uma vez redimido, ele representa a verdadeira encarnação do self. Mariana Sampaio, uma psicóloga junguiana que trabalhou extensivamente com individuação, disse algo profundo sobre isso. Ela disse que a individuação começa com o reconhecimento doloroso de que somos todos órfãos, e o reconhecimento libertador de que o mundo inteiro é o nosso orfanato. Isso significa que a solidão que as almas antigas sentem não é um bug, é um feature. É o preço de entrada para a individuação. É o sinal de que você está no caminho certo. Andrew Huberman adicionaria uma perspectiva neurocientífica a isso. Quando os neurônios da solidão disparam consistentemente ao longo do tempo, eles criam mudanças no cérebro. Estudos de 2023 mostram que o isolamento social prolongado está associado com menor volume cerebral em áreas como o hipocampo e a amígdala. Mas isso não é necessariamente destruição. Pode ser reorganização. O cérebro está redirecionando recursos de processamento social superficial para outras funções. Funções que podem incluir a profundidade de pensamento, criatividade e farsickness, que são características de almas antigas. Agora, deixa eu te contar sobre a teoria de homeostase social, que a doutora Ana Beatriz Tai desenvolveu. Isso conecta diretamente com por que almas antigas eventualmente param de tentar se conectar. A teoria sugere que criaturas isoladas eventualmente param de tentar fazer novas conexões quando seus esforços consistentemente não são recompensados. É como se o cérebro dissesse: não vale a pena. Para almas antigas isso acontece cedo na vida. Elas tentam compartilhar seus pensamentos profundos, são rejeitadas ou incompreendidas, tentam novamente, mais rejeição. Eventualmente, o cérebro aprende que o esforço não vale a recompensa e para de tentar. Isso explica por que muitas almas antigas se tornam introvertidas. Não porque nasceram assim, mas porque aprenderam que o mundo social não oferece o que elas precisam. E o cérebro, sendo eficiente, para de desperdiçar energia em buscas infrutíferas. Mas aqui está o paradoxo que Carl Jung apontou. O self não surge em isolamento, mas em relacionamento. Ele se manifesta através de nossas ações, cada uma das quais forma uma ponte entre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. O self é, portanto, fundamentalmente relacional. Isso significa que almas antigas não podem simplesmente se retirar completamente. Elas precisam de conexão, mas não qualquer conexão. Conexão com outras almas antigas, conexão com pessoas que operam no mesmo nível de profundidade. E aqui que o conselho prático se torna crucial. Se você é uma alma antiga que se sente cronicamente sozinha, a solução não é forçar mais interações sociais superficiais,
Isso só vai ativar mais seus neurônios da solidão. A solução é encontrar sua tribo. Encontrar outras pessoas que também falam a sua língua. Andrew Huberman sugere que a qualidade das conexões sociais é mais importante que a quantidade. Uma única relação profunda pode satisfazer as necessidades sociais melhor do que dezenas de relações superficiais. Para almas antigas, isso é especialmente verdade. Encontrar uma ou duas pessoas que realmente entendem, você pode mudar completamente sua experiência de vida. Pode finalmente silenciar os neurônios da solidão que disparam há décadas. Mas Carl Jung adicionaria uma camada mais profunda. Ele diria que o trabalho de individuação inclui desenvolver uma relação profunda consigo mesmo, conhecer seu próprio inconsciente, dialogar com suas partes internas, integrar sua sombra. Quando uma alma antiga faz esse trabalho interno, algo interessante acontece. A solidão muda de qualidade. Ela deixa de ser uma ferida dolorosa e se torna uma porta para a profundidade, um espaço de criatividade, um laboratório de transformação. Carl Jung disse que ele próprio passou por isso. Durante seu período de confronto com o inconsciente, entre 1913 e 1917, ele experimentou solidão extrema. Mas dessa solidão emergiram as ideias que definiram toda a psicologia analítica. A solidão foi o cadinho onde o ouro foi refinado. Agora vou te revelar algo que poucos psicólogos discutem: a diferença entre solidão e solitude. Solidão é o sofrimento de estar separado. É quando os neurônios da solidão disparam e você sente dor. É aversivo. É algo do qual você quer escapar. Solitude é a escolha de estar só. É quando você deliberadamente se retira do barulho social para acessar profundidade interior. É quando a alma antiga finalmente para de tentar ser entendida pelo mundo e volta para casa, para si mesma. Carl Jung praticava solitude deliberadamente. Ele tinha uma torre em Bollingen, onde passava longos períodos sozinho, não fugindo da solidão, mas escolhendo o silêncio necessário para ouvir as vozes internas. E é isso que almas antigas precisam aprender a fazer. Transformar solidão, imposta, em solitude, escolhida. Parar de sofrer por não se encaixar e começar a celebrar a singularidade que permite acesso a profundidades que outros nunca conhecerão. Andrew Huberman oferece práticas específicas para isso. Ele fala sobre NSDR, Non-Sleep Deep Rest, como uma forma de acessar estados profundos de consciência. Ele fala sobre meditação, sobre journaling. Todas práticas que uma pessoa faz sozinha, mas que não criam solidão, criam conexão consigo mesmo. Para almas antigas, essas práticas não são extras opcionais, são necessidades fundamentais. São a forma de nutrir um cérebro que está faminto por profundidade em um mundo que oferece apenas superficialidade. Mas existe uma última revelação que eu preciso compartilhar. E talvez a mais importante de todas. Carl Jung disse algo que poucos psicólogos citam. Ele disse que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Essa frase resume a jornada da alma antiga. A maioria das pessoas passa a vida olhando para fora, buscando validação externa, tentando se encaixar, consumindo entretenimento, evitando o silêncio interior. Mas as almas antigas são chamadas a olhar para dentro. E esse olhar interno é o que cria a sensação de deslocamento. Porque quando você começa a despertar, você percebe que estava sonhando junto com todos os outros e agora está acordado em um mundo de sonâmbulos. Essa é a maldição e a bênção da alma antiga. Você vê mais,
Você sente mais, você sabe mais. E isso te separa, mas também te conecta com algo maior, com a corrente profunda da vida que a maioria das pessoas nunca acessa. Os neurônios da solidão vão continuar disparando. Isso é inevitável em um mundo que não foi construído para almas antigas. Mas você pode aprender a ouvir esses neurônios de forma diferente. Não como tortura, mas como lembrança. Lembrança de que você é feito para a profundidade. Lembrança de que sua busca por conexão real é válida. Lembrança de que em algum lugar, outras almas antigas também estão acordadas, também estão buscando, também estão esperando para te encontrar. Essa é a verdade que Carl Jung mapeou e Andrew Huberman validou. A solidão da alma antiga não é uma doença a ser curada. É um chamado a ser atendido. Um chamado para se tornar quem você realmente é. Mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. Mesmo que isso signifique ser incompreendido. Mesmo que isso signifique carregar o fardo do conhecimento que outros não querem ter. Mas deixa eu te revelar algo ainda mais profundo. Algo que poucos falam sobre almas antigas. Existe uma razão pela qual almas antigas aparecem em certas épocas e lugares. Carl Jung acreditava que o inconsciente coletivo envia certas almas para cumprir funções específicas na evolução da humanidade. Almas que carregam visões que a humanidade ainda não está pronta para receber. Almas que plantam sementes que só vão germinar gerações depois. E essa é a carga mais pesada. Saber algo importante, ver algo crucial. E não conseguir comunicar porque o mundo ainda não desenvolveu os conceitos necessários para entender. É como tentar explicar física quântica para o seu Zé, o da padaria. Ele vai te olhar com aquela cara de tá, e daí? Carl Jung experimentou isso pessoalmente. Muitas de suas ideias foram ridicularizadas em sua época. Sincronicidade, inconsciente coletivo, arquétipos. Hoje, essas ideias são aceitas. Mas Carl Jung teve que carregar a solidão de saber antes de todos os outros. E isso que significa ser uma alma antiga. Você carrega conhecimento de outras eras. Talvez vidas passadas, talvez conexão com o inconsciente coletivo. Talvez simplesmente um cérebro configurado para ver padrões que outros não veem. É tipo ter um radar interno que apita quando algo não faz sentido. E esse conhecimento te isola. Porque você não pode fingir não saber. Você não pode voltar a ser ingênuo. Você não pode participar das ilusões coletivas que mantêm a maioria das pessoas confortavelmente entorpecidas. Andrew Huberman explicaria isso em termos de neuroplasticidade. Uma vez que certas conexões neurais são formadas, elas não podem ser desfeitas facilmente. Uma vez que você vê o mundo de uma certa forma, você não pode desfazer essa visão. O cérebro foi permanentemente alterado. E é por isso que almas antigas não podem simplesmente decidir ser normais. Não é uma escolha. É uma configuração neurológica. Uma forma de processar informação que foi moldada ao longo de anos, talvez décadas, de experiência e reflexão. Mas aqui está a boa notícia. Essa configuração neurológica que cria solidão também cria capacidades únicas. Estudos mostram que pessoas com rede de modo padrão mais ativa tendem a ser mais criativas. Elas fazem conexões entre ideias que outros não fazem. Elas veem padrões em caos. Elas geram insights que parecem vir do nada. Isso é exatamente o que almas antigas experimentam. Aquela sensação de saber algo sem saber como sabe. Aquela intuição que se prova correta repetidamente. Aquela capacidade de ver através das máscaras que as pessoas usam. Não é mágica, é neurociência.
É uma rede de modo padrão que passou tanto tempo em reflexão interna que desenvolveu capacidades que a maioria das pessoas nunca acessa. Mas essa capacidade tem um preço. E o preço é a dificuldade de se conectar com pessoas que operam em modo completamente diferente. Pessoas cuja rede de modo padrão está mais quieta. Pessoas que processam o mundo de forma mais superficial. Pessoas que nunca se perguntaram por que existem ou o que acontece depois da morte. E é por isso que Carl Jung disse que a individuação é um caminho solitário. Não porque você escolhe estar sozinho, mas porque poucos outros estão fazendo a mesma jornada. Poucos outros estão dispostos a confrontar as profundidades que você confronta diariamente. Agora deixa eu te falar sobre um fenômeno que a neurociência está começando a validar. A sincronização neural entre pessoas profundamente conectadas. Estudos de 2024 mostram que quando duas pessoas têm uma conversa profunda e significativa, suas ondas cerebrais começam a sincronizar, literalmente. Os padrões elétricos no cérebro de uma pessoa começam a espelhar os padrões no cérebro da outra. Isso explica por que conexão profunda é tão satisfatória para almas antigas. Não é apenas emocional. É neurológico. Quando você finalmente encontra alguém que te entende, seus cérebros literalmente entram em sintonia. Os neurônios da solidão finalmente silenciam porque a conexão real foi estabelecida. Mas aqui está o problema. Essa sincronização requer que ambas as pessoas estejam operando em níveis similares de profundidade. Se uma pessoa está no nível superficial e outra no nível profundo, a sincronização não acontece. Os cérebros falam línguas diferentes. E é por isso que almas antigas podem passar horas em uma festa e sair mais solitárias do que entraram. Nenhuma sincronização aconteceu. Os neurônios da solidão dispararam continuamente porque o cérebro estava buscando conexão e encontrando apenas ruído. Mas quando uma alma antiga encontra outra alma antiga, algo mágico acontece. A sincronização é quase instantânea. A conversa flui sem esforço. As horas passam como minutos. Ambos saem energizados em vez de drenados. Isso é o que você deve buscar. Não quantidade de conexões, qualidade. Não muitas pessoas. As pessoas certas. E como encontrar essas pessoas? Carl Jung diria que você deve seguir seus interesses genuínos. Ir aos lugares onde pessoas profundas se reúnem. Comunidades espirituais. Grupos de estudo de filosofia, círculos de arte, retiros de meditação, não porque você está buscando amigos, mas porque você está seguindo sua própria alma. E quando você segue sua própria alma, você inevitavelmente cruza com outras pessoas que estão fazendo o mesmo. Andrew Huberman adicionaria que você deve criar oportunidades para conversas profundas. Não aceitar o padrão social de conversas superficiais. Fazer perguntas reais. Compartilhar vulnerabilidades reais. Criar espaço para que outros possam fazer o mesmo. Isso vai afastar algumas pessoas. E tudo bem. Essas pessoas não eram sua tribo de qualquer forma, mas também vai atrair outras. As pessoas que também estavam esperando permissão para serem reais. As pessoas que também estavam cansadas de máscaras. E cada uma dessas conexões reais vale mais do que 100 conexões superficiais. Cada sincronização neural vale mais do que 1000 likes nas redes sociais. É tipo, um abraço sincero da avó Maria valendo mais que 1 milhão de coraçõezinhos na tela. Essa é a economia da alma antiga. Menos é mais. Profundidade sobre amplitude. Qualidade sobre quantidade. É tipo,
Um café com aquele amigo de verdade que te entende só pelo olhar, valendo mais que uma festa lotada de gente que você mal conhece. E quando você aceita essa economia, algo interessante acontece. A solidão diminui, não porque você tem mais pessoas, mas porque as poucas pessoas que você tem realmente importam, realmente te veem, realmente te entendem. E nos momentos entre essas conexões, você tem a si mesmo, seu mundo interior rico, suas práticas de profundidade, sua relação com o inconsciente que Carl Jung mapeou. É tipo, ter um cantinho só seu, um refúgio onde você pode ser 100% você, sem julgamentos, sem máscaras, porque no final, como Carl Jung descobriu, a solidão é a escola onde se aprende a suportar a própria singularidade. E dessa escola, emergem as almas que mudam o mundo. É tipo, a lagarta que se isola no casulo, para depois virar uma borboleta e voar alto. Agora eu quero ouvir de você. Você se identifica como alma antiga? Você experimenta essa solidão em meio a multidões? Me conta nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que via o mundo diferente? Porque essa conversa é exatamente o tipo de conexão profunda que almas antigas precisam. Time solidão necessária versus time solidão evitável. Você acredita que almas antigas devem tentar se adaptar ao mundo? Ou devem abraçar sua diferença? Me conta nos comentários. É tipo, ser um peixe fora d'água. Você tenta aprender a andar, ou aceita que seu lugar é no oceano. E se esse vídeo tocou algo profundo em você, considere apoiar esse trabalho através do Super Thanks. Você acabou de descobrir a conexão entre os neurônios da solidão de Andrew Huberman, o arquétipo do andarilho de Carl Jung e a neurociência da rede de modo padrão. Você viu como a homeostase social explica por que seu cérebro funciona diferente. Cada revelação dessas custa horas de pesquisa, conectando Carl Jung com Andrew Huberman, conectando psicologia profunda com neurociência. É tipo montar um quebra-cabeça gigante para você ter um panorama completo. E quando você clica no coração dourado, você não está apenas apoiando financeiramente. Você está dizendo, continue revelando o que poucos falam. Continue fazendo essas pontes que ajudam almas antigas a entenderem a si mesmas. Porque a verdade é que poucos canais falam para almas antigas. A maioria do conteúdo é feito para a massa, para quem quer entretenimento superficial. É tipo um banquete de fast food. Mas esse canal é diferente. É feito para quem busca profundidade, para quem está acordado, para quem carrega o peso de ver o que outros não veem. É tipo ter a clareza de enxergar as coisas como elas realmente são. Mesmo que doa, esse trabalho só continua com seu apoio. E antes de terminar, deixa eu te dar um último conselho. Algo que Carl Jung disse e que mudou minha forma de ver a solidão. Carl Jung disse que a solidão não é apenas uma condição externa, é também uma condição interna. Você pode estar sozinho em um quarto e não sentir solidão, ou pode estar em uma multidão e sentir a solidão mais profunda possível. A diferença está na relação que você tem consigo mesmo. Se você está em paz com quem você é, a ausência de outros não cria dor. Mas se você rejeita a si mesmo, nenhuma quantidade de pessoas vai preencher o vazio. É tipo estar em um casamento infeliz, cercado de gente, mas se sentindo completamente sozinho. E por isso que o trabalho de individuação é tão importante para almas antigas. Não porque vai eliminar a solidão externa, mas porque transforma a experiência da solidão.
Quando você se torna seu próprio melhor amigo, a ausência de outro se torna espaço. Em vez de vazio, silêncio. Em vez de ruído doloroso, é tipo. Aprender a apreciar a própria companhia e descobrir que você é a melhor pessoa do mundo para você. Andrew Huberman diria que isso envolve regular o sistema nervoso. Práticas que acalmam a amígdala. Práticas que fortalecem o córtex pré-frontal. Práticas que criam uma base neurológica estável, de onde você pode operar. Independente das circunstâncias externas. Respiração, meditação, sono adequado, exposição ao sol, exercício. Todas essas coisas parecem simples, mas elas criam a base neurológica necessária para que uma alma antiga possa prosperar. É tipo, cuidar do corpo para a mente funcionar melhor, e vice-versa, porque no final, você não pode controlar se vai encontrar sua tribo. Você não pode controlar se o mundo vai te entender. Você não pode controlar os neurônios da solidão, mas você pode controlar sua relação consigo mesmo. Você pode controlar suas práticas diárias. Você pode controlar a profundidade do seu mundo interior. E quando você faz isso, a solidão muda de qualidade. Ela deixa de ser uma sentença e se torna uma escolha. Ela deixa de ser uma prisão e se torna um santuário. É tipo, transformar limões em limonada. Essa é a jornada da alma antiga. Não é eliminar a solidão, é transformá-la. Não é se encaixar no mundo. É criar seu próprio mundo interior tão rico que o mundo exterior se torna opcional. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando os segredos que Carl Jung mapeou e Andrew Huberman validou. Os segredos que almas antigas precisam conhecer para navegar um mundo que não foi construído para elas. A solidão pode ser a escola, mas a graduação é possível e ela acontece quando você finalmente entende quem você é e para de pedir desculpas por isso.